Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. 11 da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. E eu esqueci de mutar o telefone agora sim. 17 de fevereiro de 2021. Vamos juntos até 12h30, meio-dia e meia, com os trabalhos técnicos, a produção e edição do Felipe Rey, aqui pela BocNews TV, que é a TV do Boqueirão News, um dos importantes jornais aqui da Baixada Santista. Você nos assiste pelo Facebook, também pelo YouTube, pode comentar no Facebook, pode participar do nosso chat no YouTube, que sempre bomba, tá certo? E hoje vamos falar do clássico entre Santos e Corinthians, 7 da noite, na Vila Belmiro. O Santos tem um ponto a mais do que o Corinthians, portanto é um confronto direto na busca por uma vaga na pré-Libertadores. Quem vencer aumenta consideravelmente as chances de classificação. Não podemos nos esquecer que o Atlético Paranaense também está nessa briga de uma forma mais efetiva e que o Santos tem um jogo contra o Fluminense no domingo que é bastante encardido. O time do Fluminense é bom, um time rápido e tal. Então o Santos vai ter dificuldades antes da última partida, que será contra o Bahia na quinta-feira da semana que vem, fora de casa. Um Santos que, por força maior, deverá ter mudanças, né? O Caio Jorge sofreu uma lesão muscular que provavelmente o impossibilite de jogar as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. O Laércio também está fora, provavelmente. Ele era o titular do time e até impressionante como cai no colo do Luiz Felipe, sempre um clássico contra o Corinthians, né? E o principal e a grande preocupação de todos é que com estas situações, o Cuca talvez mude o esquema tático do time, né? Talvez coloque 3 jogadores no meio de campo, pode ser o Ivonei, pode ser o Jean Mota, enfim, vamos debater estas possibilidades e ouvir você que está aí nos acompanhando, porque também a novela técnico do Santos, aliás, como tem novela no Santos, é um negócio impressionante, né? Pode ser que termine logo. A diretoria trabalha aí com o nome do Ariel Holan, né? Provavelmente o argentino que estava no Chile é um mais cotado para assumir, mas pipocam informações, né? O Santos consultou Dair Helman, recebeu o oferecimento de Felipão, de Fernando Diniz. É uma coisa de louco que acontece quando o Santos fica sem técnico. Tomara que acertem na decisão e na escolha. Deixa eu apresentar os componentes do programa desta quarta-feira, deslocado para o meio de semana, ele que sempre está conosco na segunda-feira, né? Quinzenalmente, mas o doutor Rafael Cobra, popular Dr. Snake, né, está conosco nesta quarta-feira para comentar os assuntos do Santos e os embrólios jurídicos. O Dr. Rafael escuta muitas notícias nos bastidores, ouve muita coisa sobre dívidas, sobre contratos e coisa e tal. O povo está bravo porque o Santos não exerceu o direito do amistoso contra o Barcelona, caducou o amistoso, aliás. Era ótimo que fizesse esse amistoso com o Barcelona agora, que o Barcelona com o Messi tudo tomou pau do Paris Saint-Germain sem o Neymar. Imagina se viesse na Vila aqui, ia tomar uma sacola para voltar para Barcelona sem saber como. Essa era a hora, uma pena que não vai dar. E conosco também o Ted Sartori, o jornalista multimídia, o homem do canal Só Esportes, ele que escreve, fala, reporta, apresenta, cavuca, investiga, levanta a história, escreve livros. É uma coisa impressionante, meu amigo Ted Sartori. Ele que quando ele está com esse visual assim, que ele deixa a barba crescendo, eu já falei com quem ele parece, mas eu não vou falar aqui agora, porque senão a gente vai causar polêmica. Já deixo a bola com você, meu caro Ted Sartori. Bom dia, um abraço, obrigado pela participação. E este clássico de logo mais na Vila, hein, Ted? Bom dia, Alex. Bom dia, doutor Rafael. A todos que nos acompanham pela BocNews TV, mais um Esporte em Destaque. Esse clássico Santos e Corinthians, né, você falava do Luiz Felipe, né, até eu ouvi o Caio Mussino lembrar disso também nas redes sociais, um grande abraço a ele. Sempre sobra uma chance para o Luiz Felipe no Santos e Corinthians. E por outro lado, caramba, né, Alex, eu fico pensando no Laércio, né? O Laércio que fez uma contra o Coritiba, né, talvez melhor, pelo Santos, talvez a melhor. Tudo bem que o time do Coritiba não tinha esse grande time todo, o ataque do Coritiba se restringiu ao Ricardo Oliveira,
mais velho, é verdade. Até falei na transmissão da Nova FM, se o Ricardo Oliveira fosse uns 5 anos mais novo, eu não sei se o Laércio faria essa partida que ele fez, mas o Ricardo Oliveira estava sozinho no ataque contra o Curitiba e acabou, acho, facilitando a vida do Laércio, mas méritos a ele também, até o próprio Jamota, que entrou muito bem naquele jogo. Mas é impressionante. Tem uma sorte do Luiz Felipe, de um lado, contra o Corinthians, de enfrentar o Corinthians, né? Tem esse azar do Laércio ter feito uma bela partida no jogo anterior e agora torcer o tornozelo, né, e ficar fora de um jogo como esse. Mas um jogo muito importante, uma sequência do Santos na Vila Belmiro, ganho do Coritiba. Importantíssimo ganhar do Corinthians, um confronto direto. E a Fluminense também, que vai ser um jogo muito difícil, também na Vila Belmiro. Olha, eu estava preocupado, viu, Alex, com essa sequência. Eu achei que o Santos ia se enrolar no jogo contra o Coritiba, se tivesse, ou contra o Fluminense. Contra o Fluminense não jogou. Contra o Corinthians, é claro. Quem sabe para essa segunda vitória tem um estímulo muito grande para uma classificação, para avançar, né, na... O Marinho falou disso, né? Ele falou que trocaria todos os gols dele no campeonato pela vaga na Libertadores, né? Ô, Ted Sartori, meu amigo, vou pedir para você refazer a conexão lá com o Felipe Rey, que você está travando mais do que o ataque do Santos na final da Libertadores, né? Impressionante. Vai refazer aí. Vamos sair e voltar, então. Exatamente. Refaça aí a conexão enquanto o Dr. Rafael Cobra dá o primeiro destaque dele. Aliás, Dr. Rafael Cobra, que tem postagens antigas, assim, que ele pegou a foto em papel, né? E ele escaneou. Não sei nem se precisa escanear hoje em dia, dá para tirar uma foto com o celular, né? Clássicos e clássicos que ele acompanhou de Santos e Corinthians. Eu me lembro que eu estava, Dr. Rafael, naquele jogo maravilhoso em que o Pelé entrou de mãos dadas na Vila Belmiro com o Galo e com o Edinho, né? E que o Santos venceu o Corinthians. Você acha que foi aquele jogo que choveu uma barbaridade no segundo tempo, né? E que o Galo fez um gol de fora da área, se eu não estiver equivocado. Enfim, tantos e tantos, né? Também tive do outro lado, tive que ver aquele gol do Marcelinho Carioca no Edinho também, enfim, mas já vi grandes... Eu só não vou em final, viu, doutor Rafael? Não vou em final, porque se eu vou em final não dá certo, mas eu sei que o senhor esteve lá em 2002 também e coisa e tal. Recorde aí de um Santos e Corinthians que o senhor guarda com carinho na lembrança para inspirar o time hoje à noite, doutor Cobra. Obrigado pela presença, bom dia. Fala, Alex, tudo bem? Bom dia, sempre um grande prazer participar do Forte Destaque. Abraço ao Ted também, ao Felipe que tem aí nas técnicas e a toda a vasta audiência aí do programa. O clássico, ele nos traz aí grandes alegrias e grandes tristezas, né? Eu também vivi muitas emoções, muitas alegrias, mas também estive presencialmente em alguns jogos doloridos, viu? Daqueles inesquecíveis. Talvez o mais dolorido deles, uma lembrança rápida, seja aquele de 2001, fatídico jogo no Dia das Mães, no Morumbi, em que um time menor fez o gol lá aos 47 do segundo tempo, com toda aquela polêmica. Eu, infelizmente, estava presente nesse jogo, mas para recordar momentos bons, trazer a energia bacana para o jogo de hoje, Alex, talvez o mais emblemático, por tudo que significou, até porque eu era muito jovem, eu estava presente no Morumbi, naquele maravilhoso jogo da quebra do tabu, em que o Guga fez gol de voleio, bicicleta, nomeiem como quiser, mas eu estava presente no Morumbi naquele jogo. O Santos acho que já vinha de 4 anos sem ganhar um clássico contra o Corinthians, e tive a honra, o prazer, o privilégio de estar lá nas cadeiras numeradas do Morumbi nesse dia, um dos primeiros jogos que eu fui no estádio do Morumbi. Então, essa é uma lembrança marcante e talvez uma grande lembrança para inspirar aí os jogadores do Santos para o jogo de hoje, que de fato, né, Alex, um jogo assim extremamente importante, ganhou conotação de uma grande decisão, porque talvez sejam os dois grandes concorrentes a essa última vaga de Libertadores. Claro que o Atlético tem ali a sua condição também, mas um vencedor no jogo de hoje, por tudo que significa uma vitória no Clássico, e faltando 2 rodadas depois, eu acho que é o embalo necessário para a conquista da vaga. Então, torcemos aí que o Santos, ainda com alguns problemas de escalação, consiga fazer uma grande partida,
ou, na verdade, hoje é aquele jogo que não precisa nem ser muito brilhante, né, Alex? O que se espera são 3 pontos, e depois o Santos tem 2 jogos difíceis, né? O Fluminense, que é um time, talvez já com o seu objetivo maior assegurado no campeonato, mas é um time de jovens jogadores, que joga leve, e talvez possa vir sem muito compromisso e tornar o jogo bastante complicado. E possivelmente na última rodada o Santos pega um Bahia desesperado, lutando para não cair para a segunda divisão, né? Então os compromissos são difíceis, mas imaginava-se há um tempo atrás que com o impacto da desclassificação no Libertadores e alguns tropeços, principalmente aquele contra o Goiás, o Santos estaria descartado na briga pela Libertadores. Ele chega aí para 3 últimos jogos com boas possibilidades, né? Muito bem, é bem lembrado aí pelo Dr. Rafael Cobra. Aliás, eu vou aqui, o Ted Sartori já está com a gente de novo, o Felipe Rey não merece. Ele não merece. Ele só merece porque ele me empresta a senha do Amazon Prime, por isso ele merece. Mas é o seguinte, o Santos vai ajudar o Vasco, pode ficar tranquilo, porque em 2004 o Euricão da Massa tirou o Petkovic do último jogo lá porque ele tinha ódio mortal do Atlético Paranaense, né, do Petralha. Não estou dizendo que o Vasco entregou para o Santos, não, porque depois fez gol, deu uma canseirazinha, mas não fez lá muito esforço para o Pet jogar em 2004, né? Aliás, o Atlético Paranaense, quando o Santos pegar o Fluminense, o Atlético pega o Grêmio, né? O Grêmio talvez esteja mais preocupado com o final da Copa do Brasil, enfim, mas o grande detalhe é que o Santos já foi. E o Vasco, o Santos inaugurou São Januário, foi no Vasco que o Santos fez o 1000º gol, o Pelé fez o 1000º gol. Então, em 2004, Alex, em 2004, não só a última rodada o Santos foi campeão em cima do Vasco, como o Vasco ajudou mesmo, definiu o campeonato na penúltima rodada, né? Quando ele ganha do Atlético Paranaense em São Januário e o Santos ganha do São Caetano para ir para a última rodada, né? Como ele dizia, que nunca um rubro-negro comemoraria título dentro de São Januário, porque o Atlético podia ser campeão na penúltima rodada, já tinha levado champanhes e tudo, né? Com o Levir Coupe na famosa frase que o time dele estava no piloto automático. Aliás, depois daquilo, não sei como é que alguém teve vergonha de contratar esse cidadão para ser técnico do Santos. Mas, enfim. Ô Ted, vamos testar seu áudio aí de novo, já que você é um estudioso. Teve uma época em que o Santos não ganhava do Corinthians com frequência, né? O Dr. Rafael lembra dessa quebra de tabu com o Guga, mas eu vou me lembrar, e a gente estava aqui antes do programa lembrando de alguns jogos importantes da história do Santos. Quando o Santos ganhou no Pacaembu do Corinthians em 88, 89, 88, eu acho, quando o Sócrates jogava no Santos, foi um 2-1, né? Em que o Sócrates dá um passe para o César Ferreira fazer um gol de 3 dedos, um gol muito parecido com o gol do Carlos Alberto Torres na final da Copa de 70, né? A diferença, tem lá uma angulação diferente, mas é o Sócrates dando um tapa e o César Ferreira vindo na corrida, dando um chute de 3 dedos e fazendo... Naquele jogo fazia também um tempo que o Santos não vencia o Corinthians, não sei, 3, 4 anos, alguma coisa assim. E aí depois, eu até estava vendo recentemente uma estatística do século, que em todos os confrontos clássicos o Santos mais venceu do que perdeu, né, nos últimos 10 anos, mais venceu o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, o que era muito difícil, né, nesse período em que o Santos ficou sem títulos, né, Ted? No campo geral, bom dia a todos novamente, né? Exatamente. No campo geral, acho que o Santos, até se for analisar toda a história, talvez perdesse nos clássicos, mas no século tem essa estatística mesmo. Tem um outro tabu também, Alex, que o Santos ficou sem vencer, embora o Santos tenha sido campeão de 71. E o Santos ficou sem ganhar do Corinthians por 8 anos. De 75, a última vitória tinha sido de 75, e a vitória novamente, 2-0. Consequentemente, foi 2-0 no Morumbi em 75 e 2-0 no Morumbi em 83. O Santos voltou a vencer o Corinthians há 8 anos aí, por favor do Corinthians, né? Só retomando a minha fala do início, você falava de como o Luiz Felipe gosta, né, entre aspas, de enfrentar o Corinthians, né? As situações convergem para que ele enfrente o Corinthians. Tem essa situação e também tem o azar do Laércio, né? O Laércio tinha feito talvez a melhor partida dele pelo Santos contra o Coritiba,
não era um grande time, tinha o Ricardo Oliveira isolado lá na frente, fazendo milagre, porque ele estava sozinho lá, mais velho que o Laércio também, né? Eu acho que até brinquei que se o Ricardo Oliveira, eu falei isso na Nova FM, se o Ricardo Oliveira fosse uns 5 anos mais novo, se o Ricardo Oliveira que teve aqui em 2015, ou 2016, não sei se o Laércio faria essa grande partida. De qualquer forma, um azar do Laércio ter torcido pelo Cruzeiro justamente na véspera do Santos e Corinthians, e principalmente depois de uma grande atuação que ele teve. Esse clássico, como bem dizia o Rafael, é fundamental. Essa sequência, né, dos Santos, 3 jogos da Vila Belmiro, 3 jogos, eu achei até que o Santos fosse se complicar, embora o Corinthians estivesse mal, o Fluminense ainda não jogou, mas o Fluminense também está bem. Quer dizer, eu tenho essa preocupação ainda existe, né? Talvez esse seja o grande jogo para se desfazer toda e qualquer preocupação. E me chamou muita atenção, Alex, eu falava também na minha consideração inicial, sobre o Marinho, né? Ele falou que trocaria todos os gols dele, feitos do brasileiro, por essa vaga na Libertadores. Muito bem, olha, o Felipe Rei está me apertando aqui para a gente colocar pergunta do primeiro bloco. Eu acho que vai até o encontro da mensagem que o Luiz Eduardo Cacheta, que mandou aqui para a gente no Facebook. Bom dia, Dom Alex e demais santistas. Tomara que hoje o Cuca pardalize o menos possível. No mais, vai para cima dele, Santos. Olha, a questão de pardalizar ela é um pouco complexa, né? Mas aí cada um interpreta de uma forma. Aparentemente, com os desfalques, né? E aqui eu já vi gente perguntando, pô, o Laércio fora é desfalque ou é reforço? Eu penso o seguinte, se o cara é titular, por mais que você conteste, ele está jogando. Ele é a primeira opção do treinador. Se vai entrar outro jogador, e um jogador que tem um histórico ruim, nos últimos jogos em que atuou, e principalmente em clássicos, você fica preocupado. Porque mal é mal, o outro está lá jogando. O outro está até sem ritmo. Enfim, o clássico vai dizer. Vejo aqui na Gazeta Esportiva, o time provável... e pelo que o Lucas Mussetti escreve aqui, vai ser o primeiro jogo em que o Ivonei será titular. Escalação provável: João Paulo, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Ivonei, ou o Jean Mota. E aí tem uma diferença: o Ivonei é um jogador mais híbrido, digamos assim, que tem chegada, mas que também é um jogador que recompõe. O Jean Mota em tese é um meia, né? E aí no ataque, Marinho, Marcos Leonardo, que entra no lugar do Caio Jorge, e se o Soteldo jogar, ele tem uma questão muscular, joga o Soteldo e o Lucas Braga vai para o banco. Se o Soteldo não jogar, entra o Lucas Braga. Se o Soteldo tiver algum problema, eu acho que até se justifica a mudança do esquema, né? Você ter um time diferente, porque se não joga o Soteldo, você vai manter o esquema com quem? Com o Arthur Gomes? A gente viu outro dia que não deu muito certo, né? Mas tendo o Soteldo à disposição, trocar o esquema tático é arrumar sarna para se coçar, como diria o outro, porque a torcida ficou muito brava, e eu acho que por isso o Cuca inclusive não vai continuar no Santos, porque ele percebeu que as pessoas direcionaram muito para ele a crítica por conta da escalação do time, a opção pelo John, a opção pelo desmembramento do Quadrado naquela oportunidade. Não sei, gosta deste time provável aí, doutor Rafael? Eu, sendo sincero, Alex, eu gostaria da manutenção desse quarteto de frente ali. Eu acho que o João Santos, como mandante dessa partida, deveria entrar com uma posição assim, mais de resolver o jogo, né? Digamos assim. Agora, como curiosidade, vale lembrar nessa provável escalação que você trouxe, durante muitos anos, Sandri e Ivonei fizeram a dupla de meio-campo das equipes de base do Santos, né? Mas aí não tinha mais um volante com eles, como terá o Alisson nessa possível escalação. Mas a composição de meio-campo do Sub-15 e Sub-17 do Santos, por algum tempo, foi com essa dupla, né, de Sandri e Ivonei. Então, sei, vamos ver se isso também se confirma, né? Acho que o Cuca, ele depende muito de análise da equipe adversária, né, de como se comporta o adversário, que ele esteja iluminado, né? É o que a gente pode desejar nesse momento. O Cuca ultimamente anda mais na base da luz mesmo, né, da inspiração divina, do que dos acertos táticos, né? Eu e todo mundo vai lembrar sempre dessa final da Libertadores. E aí, Ted, você acha que vale a pena reforçar o meio de campo com o Ivonei, né? Ele já vai ter obrigatoriamente que trocar
uma peça no sistema defensivo, outra no ataque. Aliás, essa é uma outra discussão. Tem gente que prefere o Bruno do que o Marcos Leonardo, só que o Marcos Leonardo vem de 2 gols em 2 partidas, né? Tem uma mobilidade diferente, o Bruno é mais para o jogo aéreo, enfim. O que você achou aí desse time provável do Santos, Ted? Talvez, Alex, o Cuca pretenda, não digo que ele vá querer definir um jogo no início, pode até ser que a ideia seja, de repente, o Santos um pouco mais contido, né, mas não defensivo. De repente, uma primeira bola, não sei se ele vai tentar aquele abafo, acho que não, mas enfim, ele vai para o decorrer do jogo, de repente o Santos abrir o placar, ou se a coisa não andar, tentar, de repente, reforçar um pouco mais ali, por peças mais ofensivas. Mas, na verdade, eu sempre prefiro que o Santos tenha um jogo com mais jogadores de frente, né, para tentar definir o jogo quanto antes. Mas no início, por ser um clássico, eu acredito que ele vá dessa forma. Muito bem. Olha, deixa eu ler aqui umas participações. Eu sempre demoro para ler as participações do pessoal, né? Até porque no próximo bloco nós vamos debater aqui a história do provável treinador do Santos, né? O José Antônio Arena e Barros diz aqui 1-0, é isso? Acho que é. Depois você me corrige aí, Zé, se eu estiver falando bobagem, tá bom? O Emerson Santiago, bom dia, Nação Santista. O Leandro Donizete Ferreira, apagou a mensagem aqui. O Bruno Cruz, Laércio machucado é reforço ou desfalque? O Fábio Lima, bom dia. Tem informações privilegiadas de que o Santos está de olho em um meio argentino chamado Zelarayan. Olha, se o Pérez fosse o presidente do Santos ainda, já pensou ele reeleito, que coisa? Certamente ele estaria trabalhando para trazer o Zelarayan para formar uma dupla com o Cueva, que ele imaginaria poder ser reabilitado pelo novo técnico do Santos, que seria contratado para ganhar R$1 milhão por mês. Então, meu amigo, desculpa... fala o mesmo idioma, né? Então, este cenário a gente provavelmente só vai encontrar numa realidade paralela, graças a Deus. O Leandro Donizete Ferreira disse aqui que vem o Olan, é o cara certo. Aliás, eu não sei como é que fala, é Roland, Olan, Roland. Depois a gente se acostuma. Diz aqui que vem o Roland, é o cara certo para o projeto esportivo do Santos, um conhecedor nato do futebol, potencializa os jovens e usa a tecnologia a favor do desenvolvimento das opções. O João de Souza, bom dia, o Santos deveria formar seus próprios treinadores, ter uma escola de treinadores e jogadores treinando divisões inferiores para quando precisar já ter um preparado. João, eu sou absolutamente a favor do que você está dizendo. O problema é que precisa trazer um técnico bom o suficiente para ensinar os outros, entendeu? Qual é a filosofia do Santos hoje em dia? Né? Jogar para frente, mas jogar para frente como? Quem seria o grande mentor deste projeto? Eu imagino, entre os técnicos brasileiros, teria alguém para ser este mentor? Acho que não. Não, então, o Felipe Rey está lá gritando Sampaoli, mas não seria. Poderia ser um técnico estrangeiro, mas um técnico estrangeiro com uma consciência de projeto. Alguém como o Marcelo Bielsa, por exemplo, né? Ou um Guardiola em fim de carreira, que pudesse trazer estes conceitos. Hoje, o técnico brasileiro padrão não tem condição de ensinar nada a ninguém. Até porque existe uma certa coisa meio... Não, vou guardar para mim o meu conhecimento, se eu passar para outro, alguém pode me superar. Aqui no Brasil a gente tem um pouco disso, né? Não há um compartilhamento de conhecimentos. Se houvesse, por exemplo, o Cilinho dos anos 80 no auge, o Tele dos anos 90 no auge, tudo bem. O Luxemburgo do final dos anos 90, mas quem é o técnico brasileiro que poderia vir para cá e implementar uma escola, né? Não tem, a bem da verdade. Então você teria que trazer... Aliás, eu defendi isso quando o Sampaoli estava no Santos, que fosse apresentado a ele um projeto, mas depois ficou claro que o Santos não teria condição de fazer isso com ele, e nem ele ia querer fazer isso, porque desdenhou da continuidade no trabalho no Santos para ir para o Atlético Mineiro gastar bilhões e não ganhar nada. Mas é uma ideia que precisa ser pensada assim no futuro. Que mais aqui? Vamos lá. O TH, seu áudio está cortando, Ted. A gente já tentou resolver aqui, está cortando menos, mas também está um pouquinho melhor. Vamos ver aqui. O Ted não tem culpa, viu, João?
O fato é que a internet no Brasil é um lixo. A internet do Brasil é um lixo. Se você for para a Europa, você paga metade do que se paga aqui e a capacidade de apresentação de resultado é infinitamente melhor. Outro dia lá na TV, a gente botou um médico brasileiro que mora em Londres. Cara, a transmissão do médico em Londres era um troço absurdo a qualidade. Assim, a gente tava comentando, caramba, né? Que coisa impressionante. Aí na hora eu comentei, isso é a internet do cara lá, que é um canhão, né? E aqui fica esse subproduto do primeiro mundo que eles vendem pra gente por uma fortuna, né? Então tem dia que o problema é nosso, tem dia que Vocês lembram o Ricardo Agostinho, na hora do almoço em São Paulo? Não conseguiu participar do programa. Então, eventualmente, isso vai acontecer, tá certo? Lamentavelmente. O José Silva mandou aqui de novo. Hoje vamos vencer o Corinthians por 3-0. Sou menino da fila. Também estava no Morumbi nos 2 jogos de 2002. Foi inesquecível. Eu não estava, porque, como eu digo, eu fui em 95, foi 2000. Falei, não vou mais. Porque não dá, não quero ser responsável pelo pé frio. O René Antunes. Roland, é a ciência do futebol que temos... teremos vários Arzuis em várias posições. O Arzu é muito reconhecido pelo trabalho dele, enfim. O Sidney F. também mandou bom dia a todos aqui. O Márcio Tchaski, Mauá em São Paulo na área. O seu sino. O René também queria Alex e Luan na zaga, mas esqueçam porque o Cuca não gosta de 2 canhotos na zaga. Não vai acontecer. Seu Sino Alves, bom dia Alex, Ted, doutor Rafael, grande abraço para vocês. Olha, meninos, chega a ser frustrante quantos pontos bobos perdemos dentro da Vila. Agora temos que depender de 3 vitórias para uma pré-Libertadores. Pois é, o Santos pegou o Bragantino quando o Bragantino estava capengando e não fez ponto. Pegou esse Atlético Goianiense que vocês viram, né? O Santos amassou o Atlético Goianiense na chuva, lá jogou mal, mas se impôs melhor. E aqui na Vila tropeçou, e outros jogos, né? Contra o Vasco, né? Aliás, eu queria entender qual é a diferença do gol do Raniel no Santos e Flamengo para o gol do Gabigol no domingo Santos e Corinthians. Qual foi a diferença? Aí eu começo a pensar se não tinha a sombra na Vila Belmiro naquele dia. A sombra do VAR. Né? Sombra. Porque os caras estão dizendo que se tem sombra, pode descalibrar, pode um pombo pousar lá na máquina do VAR e descalibrar o negócio. Amigo, no Brasil coisas acontecem que até os cientistas desconfiam. O que mais aqui? Eu preciso ir pro break? Preciso, mas agora eu me empolguei nas mensagens aqui, ó. O René Antunes perdeu 3 campeonatos, culpa do técnico. O Verdão, dono do Maracanã, mandou mensagem pra gente aqui. Último paulista campeão paulista. Último paulista campeão da Liberta. Último paulista campeão brasileiro. Último paulista campeão da Copa do Brasil. Enquanto os rivais falam de Mundial, a gente vai lá e pau. Inclua aí no seu currículo também o único paulista brasileiro e sul-americano 4º colocado no Mundial. Né, Verdão? Isso aí você não fala, né? Fala, Ted. Olha, engraçado que ele fala aí, o último paulista campeão paulista. Não só podia ser paulista. O último paulista campeão carioca não vai rolar, né? Não tem como, é o contrário. Não tem nem Rio-São Paulo mais, fera. Né? Não dá, né? Felipe Rei, Dr. Rafael vai ficar pensando agora no intervalo sobre isso. Vamos para o intervalo, depois eu quero saber do TED, do Dr. Rafael. Vou ler mais mensagens aqui. Se temos o Emerson Santiago, bi da Série B, mandou aqui também. Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a 1 minuto e 39 segundos e 15 décimos e a gente vai falar mais do futuro técnico do Santos. Até já. A Endocentro Santos está mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819
1119-3235-1796 ou pelo WhatsApp 13997441819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico, Dr. Nelson Marfil. Com o novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, somos feitos de valores. O Cicobi, que aqui na Baixada Santista é o Cicobi Unimais Metropolitana. A sede fica em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855, mas tem agência também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, em outras localidades da Baixada Santista. E o Cicobi Unimais Metropolitana também na capital e no Grande ABC, tá certo? Nasceu em Santos, expandiu para a capital e o ABC também. Muito bem, 12:03, estamos de volta aqui com o Esporte em Destaque. O Ted Sartori e o Dr. Rafael Cobre estão ali firmes e fortes. Deixa eu acabar de ler aqui as participações do pessoal. O Eite Mizobe, alguma novidade? Boa tarde a todos. Sobre o técnico? Acho que não. Pelo que eu vi até agora, não. Vamos ter novidades em breve. Acho que o Ariel Holan está analisando, né, a possibilidade. Eu estou torcendo para que ele venha, né? Estou torcendo para que ele venha. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. O TH mandou aqui, Luiz Felipe titular, que medo hoje. O Eite Mizobe também acha que Cuca vai colocar Alisson de zagueiro com Luan Pérez. Sei lá, rapaz, isso aí vai inventar mais ainda, né? Se der errado, meu Deus. O Davi Araújo, hoje é uma final, os jogadores têm que entrar com a mesma motivação do jogo do Grêmio na Libertadores. É isso aí, se o Santos jogar o que jogou contra o Grêmio e contra o Boca, é que vai ter desfalques, né? Não tem mais o Lucas Veríssimo, não tem o Pituca, agora não vai ter também o Caio Jorge. Espero que funcione, viu? O Sidney também falou, Verdão, só esqueceu do Bi da Série B, quase tri. Aliás, agradeça, salvamos o centenário, hein, palmeirense? Salvamos o centenário, vocês eram para ter caído, é que o Santos é um time digno, é um time que tem honra, é um time que não pratica a sacanagem. Então foi lá o Thiago Ribeiro, vocês deviam fazer uma estátua, né, junto com a tatuagem do Lucas Lima, uma estátua lá no Allianz Parque do Thiago Ribeiro com a camisa do Santos, assim, rebaixamento salvo, né? Mas tudo na base do bom humor, é que a gente não fique com ódio, viu? Tudo que a gente precisa no Brasil hoje em dia é amor, não ódio. Tem muito ódio por aí. O que mais aqui? Olha, o Gil Filho, acho que a sua escalação, ele mandou uma escalação provável aqui, o Gil acha que não vai ser essa a escalação. Quem mais aqui? O João de Souza, zagueiro, é um problema no nosso futebol. São Paulo e Diniz não tiveram sucesso no Brasil justamente porque seus esquemas exigem zagueiros hábeis e velozes, porque a recuperação não temos, só rebatedores formados aqui. Por isso que é bom o Santos trabalhar com os meninos e trabalhar fundamento, né? Trabalhar para que esses jogadores cresçam, né? O Natan diz aqui, coloca o Alex melhor do que o Luiz Felipe. Se fosse eu, era mesmo. Eu aqui com o meu pezinho, né?
Mas ele não vai colocar, Nathan, não adianta, ele não põe 2 zagueiros canhotos de jeito nenhum, ele até já colocou por força de emergência máxima, mas se for pela vontade do Cuca, não vai de jeito nenhum. O Dorival Júnior apareceu aqui, Dorival Bielsa Júnior, o pessoal tá brincando aqui, ó. O Nando Xavier, torcedor santista, parece que sofre de síndrome do pânico, tem medo de tudo, se por acaso o Roland for para o Galo ou o Flu, arrumamos outro, vida que segue, é chato esse complexo de inferioridade, calma. Eu não acho que seja isso, viu, Nando? O problema é que as opções são tenebrosas, né? Cá com os meus botões. Enfim. O Efigênio Filho, boa tarde, Lorde, avise ao palmeirense que o último grande paulista rebaixado também foi o Palmeiras. O palmeirense conseguiu tocar fogo no parquinho aqui, o pessoal tá bravo com ele. E o Nando Xavier, só quem sabe o que dá para fazer em relação ao técnico é o presidente, ele que tem esse perfil definido. Também acho que tem que ser o famoso bom e barato, nada de loucuras. Aí, doutor Rafael, vou falar sobre a questão do técnico. Também acho. Não dá, por exemplo, se o Ariel Holan quiser ganhar 700 mil por mês no Santos, não tem condição. Que nem o outro lá vai ganhar no São Paulo, Crespo, 1 milhão por mês. Eu acho que é a questão de conversar. Se ele se adequar à situação econômica do Santos, maravilha. Até se o Klopp se adequar à situação do Santos, ele pode vir. O problema não é ser estrangeiro, não. Mas diante das circunstâncias, né, diante das opções e do momento, o que o senhor pensa a respeito do Ariel Holan? Seria a melhor possibilidade? Ou tem algum técnico brasileiro que o Dr. Rafael Cobra acha que poderia vir e desempenhar um bom papel? Alex, o Ariel Holan eu acho que é um nome muito interessante, né? Um treinador que vem de sequência de trabalhos bem interessantes, né? Tem a filosofia que encaixa no perfil que o Santos gosta, né? De potencializar jovens jogadores, o esquema de jogo sempre voltado principalmente ao ataque, ele tem essas características. E vale dizer que ele estava praticamente contratado pelo Santos quando o Santos contratou o Sampaoli, né? Era a bola da vez, tudo indicava a contratação do Ariel Holan, as coisas estavam bem avançadas, e numa virada, o futebol tem essas sequências, essas situações que dorme-se de um jeito, acorda-se com uma outra realidade, e a contratação do São Paulo foi justamente algo nesse sentido. Então, quem sabe agora o Ariel Holan venha no momento, ele vai entender que para ele foi muito melhor vir agora, se efetivamente vier, do que se viesse tempos atrás. Acho que o clima e a relação com a diretoria não seria tão tranquila, né? Mas me parece, o Alex, que a definição efetiva do treinador, até por questões financeiras, vai depender muito de uma classificação ou não para a Libertadores no ano que vem. A última rodada do campeonato, se eu não estiver equivocado, já é no dia 25 agora, né? Na semana que vem. Isso, é quinta-feira. A rodada toda na quinta-feira e o Campeonato Paulista começa no final de semana. Exatamente. Então, até porque o impacto financeiro para o clube, participando de uma, ainda que da pré-Libertadores ou não, talvez o projeto esportivo tenha diferença. Então, o que se falou e os boatos, o que a gente escuta em conversas é que, em não classificando para uma Libertadores da América, há dentro do Santos quem defenda um início de trabalho do Campeonato Paulista com quem já está no clube, né? E quem já está no clube seria Marcelo Fernandes. Eu não tenho até uma opinião formada expressamente nisso. Acho que é uma temporada, continuará a ser uma temporada totalmente atípica, né? Desde a passada, com o calendário enxuto, e apertou o calendário desse ano. Você mencionou bem, acaba o Campeonato Brasileiro numa quinta para começar o Campeonato Paulista no final de semana. Já, né? Agora, para externar uma opinião minha, longe de ser uma informação, mas uma opinião, embora os noticiários já digam que o Santos também conversou com esse profissional, eu tenho uma curiosidade muito grande e acho que até a própria personalidade desse treinador encaixaria com o santista torcedor e com a cidade. Eu gostaria muito de ver o trabalho do Lisca, não doido, do Lisca, treinador no Santos. Eu acho que é um treinador que nas últimas 3 temporadas vem numa crescente, e acho que a oportunidade dele num dos grandes clubes do futebol brasileiro
está batendo a porta, embora ele tenha lá uma passagem meteórica e não muito positiva no Inter, mas também pegou um canhão gigantesco ali. Esse seria um nome entre os brasileiros que eu gostaria de ver treinando o Santos nesse momento. A informação que a gente lê dos companheiros que estão no dia a dia do clube, né, não no CT, porque não está sendo permitido, é que uma eventual negociação com o Lisca já não teria dado certo. Aí eu acho muito estranho, porque assim, não há informação. Mas o Santos deve estar trabalhando em várias frentes, né? Ao passo em que conversou com o Lisca, ou que conversou talvez, ou que sondou o Odair Hellmann, que foi informação que saiu no UOL, né? O Éder Traschini publicou essa informação. O Santos conversa ao mesmo tempo com o Ariel Holan, né? Ou conversou com o Thiago Nunes também. Parecem várias frentes, plano A, plano B, plano C. A gente tem que lembrar o seguinte, o Santos, se for esperar a definição da Libertadores para trazer o técnico, por exemplo, domingo à noite, que é o que dizem, que é o prazo em que o Ariel Holan vai responder, o Santos já vai saber se ele está encaminhado, porque ele pode classificar para a Libertadores, dependendo dos resultados, vencendo o Fluminense. Se o Atlético Paranaense, por exemplo, perder do Grêmio, se o Santos emendar 2 vitórias e o Atlético Paranaense perder do Grêmio, outros times que estão atrás empatarem, né? Aí você já tem uma definição. Ou não, isso pode ficar para a quinta. Mas aí atrasa demais realmente o planejamento, você ficar esperando um treinador. Porque vejam, mesmo que o Santos classifique para a pré-Libertadores, eu tenho batido nessa tecla, eu não sei quem foi que falou que pode ser que tenha um São Lourenço no caminho do Santos na segunda perna da pré-Libertadores, né? O que não é fácil. E se o Santos cai na pré-Libertadores, ele não joga nem a Sul-Americana, porque tem duas formas do Santos jogar a Sul-Americana. Ele não se classificar nem para a pré-Libertadores e ele, estando classificado para a Libertadores, caindo em terceiro lugar no grupo, como aconteceu com o Defensa e Justiça, né? Ficar uma temporada sem jogar uma competição continental é muito ruim, né? O Santos vai ter que ir para a pré-Libertadores com uma determinação, um esforço, enfim, talvez de quebrar o transfer ban, resolver essas pendências e aí poder eventualmente reincorporar o Copete ao elenco. Não sei se ter condição de trazer pelo menos um jogador, realmente não sei, mas é um planejamento que tem que ser muito bem feito. Se não classificar nem para a pré-Libertadores, realmente a saída durante o Campeonato Paulista talvez seja economizar, ver como é que vai ficar o mercado, né? E trazer um outro técnico que possa surgir, né? Numa dança de cadeiras, alguém que fique livre, que possa treinar o Santos. Eu só não sei se o Lisca seria o ideal, doutor Rafael Cobra, porque a rejeição ao nome dele entre o torcedor foi muito grande. Eu sou daqueles que acha, Ted, você já vai falar, que eu não tenho nada contra, por exemplo, o Lisca, não tenho nada contra o Fernando Diniz, tenho contra alguns outros treinadores, Mano Menezes, Felipão, esses eu tenho contra. Não tenho nada contra o Dorival, não seriam os nomes que eu gostaria, mas se viessem, eu ia esperar o trabalho para poder me manifestar positivamente ou negativamente. Mas, entre o torcedor, o nome do Lisca não rendeu. Até uma comparação que tem sido feita, olha, o Lisca pode ser o Marinho dos treinadores, é muito folclórico e tal, mas tendo uma grande chance, talvez ele cresça. Eu acho que se fosse o nome do Guto Ferreira, por exemplo, que acabou de renovar com o Ceará, talvez tivesse menos rejeição do que o do Lisca. Não sei se por causa da história do doido e tal, mas enfim. O que você pensa, Ted, sobre essa dança aí de nomes, essa circulação de nomes e do favorito do momento, que é o Ariel Holan? Sem dúvida que o favorito do momento, que é o Ariel Holan, seria uma boa escolha, né? Resta saber se ele se enquadraria realmente na questão salarial, né, técnico. Eu acho que não há nenhuma dúvida. O Moeda, inclusive, deu uma entrevista para o Bruno Lima, né, nosso amigo, setorista do Santos em Tribuna, que o título é o seguinte: o Moeda, que é técnico barato, barato até entre aspas, ofensivo e cruze a base do Santos. Ofensivo e cruze a base do Santos, eu imagino que o Ronan acho que gostaria de usar, acredito eu. Mas o barato a gente não sabe ao certo quanto seria. Quanto a essa situação do Lisca, o Alex, me incomoda um pouco, sabe? Eu acho que, não vou dizer que é uma opinião geral, eu não veria nenhum problema no Lisca treinar o Santos, até pelo trabalho que ele tem feito no América, enfim, em outros clubes. Mas eu tenho a impressão que tem muito torcedor do Santos com preconceito, sabe?
preconceito, não, ele está vindo com o América, que é um clube pequeno. Até acho que, olha, se bobear, Alex, esse preconceito, não vou dizer que é geral, repito. Eu acho que se estenderia, de repente, até o Guto Ferreira, se ele entrasse na dança. Eu acho que o torcedor do Santos, tem torcedor do Santos que tem um pouco de preconceito com o time, um treinador que vem de time pequeno, independentemente do trabalho que vem sendo realizado, o que é uma pena. Essa comparação com o Marinho, não sei quem fez, mas é muito interessante. Eu mesmo, quando o Marinho chegou no Santos, eu não imaginei, aliás, acho que todo mundo imaginou, que ele fosse virar o que virou no Santos, essa referência que ele virou. Para mim, é um jogador de ataque que vinha quase com o elenco, né, que seria uma boa opção, mas tinha essa coisa do folclore também. Mas o Lisca eu já fiz diferente, independentemente do que aconteceu com o Marinho, né, ele conseguiu. O Santos, eu acho que o torcedor do Santos tem um pouco de preconceito, porque ele vem do pequeno, tem essa coisa do doido também, mas eu acho que isso pode servir até de marketing. Então ele é doido, mas ele não é. Ele é doido, mas ele não é maluco. A verdade é essa. Mas eu acho que tem um pouco de preconceito incluído nisso aí, Alex. Não é geral, mas existe. Tem muita gente que reclamou também de uma possibilidade aí, uma história que houve de uma agressão do Lisca no tempo que ele era técnico do Paraná Clube, né? Mas até aí, assim, não me parece que seja um comportamento corriqueiro do Lisca agredir as pessoas, né? Dr. Rafael Cobre, enquanto isso, está dando uma ajeitada lá no tripé dele, está arrumando lá o enquadramento dele. Agora ficou de lado, doutor. Agora o senhor está na China aí, está no Japão, sei lá, está onde. Está quase de ponta cabeça. Você vê, né, Alex? O Cuca, né, por exemplo, estava nas pretensões, eu não sei se ainda nas pretensões do Atlético Mineiro. O São Paulo aí está em vias de sair. Há quem lembre aí recentemente, se lembrou até com ele com o Santos, ainda durante a Libertadores, e acho que o torcedor do Atlético também lembrando daquele caso que ele teve como jogador aí, daquele caso de acusação de estupro e tal, quando ele jogava no Grêmio, tinha outro jogador junto com ele e tal, quer dizer, um caso de 33 anos atrás, 34 também sendo reavivado agora por torcedores do Atlético para que ele não venha, não é uma coisa geral, mas tem esse caso do Luiz, mas é o que você falou, não é uma coisa corriqueira. Até porque a gente tem no Santos até hoje o Serginho, né, que agrediu um repórter uma vez e quando o jogador também se envolveu em várias confusões. E o Serginho foi um cara que com o tempo ele tranquilizou, né? Ele hoje aliás, o Serginho, isso sempre foi falado. O Chulapa, ele era uma lady fora de campo e dentro do campo ele se transformava, né? E foi o tempo, as pessoas, dependendo do que elas fazem, né? Você não viu o Jair Pisserni outro dia lá? Foi o Jair Pisserni que também bateu lá no jornalista. Outro dia o Galo também se estranhou com o técnico. Acontece, né? Esse tipo de coisa, infelizmente, acontece. Não é por isso que a gente vai dizer que o fulano é uma má pessoa, porque todo mundo, ninguém é 100% bom nem 100% ruim, né? As pessoas têm defeitos e têm virtudes. Elas podem se redimir daquela situação, né? E, enfim, a não ser que elas cometam algum crime hediondo, aí é outra história. Mas vamos seguir aqui, enquanto o Dr. Rafael ficou de lado aquela hora, está voltando? Deixa eu dar uma... daqui a pouco ele volta. Tem mais participações aqui do pessoal no nosso chat, que eu vou prestigiar que eu não li ainda. O Bruno Cruz, espero que o Santos consiga fechar com o Ariel Holan. Seria a melhor opção. E o Pepa do Passos de Portugal. Eu brinquei aqui no programa passado essa história do Pepa ou Pepa, sei lá eu, né? Mas seria engraçado, virar uma piada pronta. O Santos, para bater de frente com o Palmeiras, vai trazer a Pepa ou Pepa, né? Mas diz que o cara é bom, até o Porto está interessado nele, né? A gente brinca um pouquinho com a história, mas se o cara for bom, ele pode ser a Pepa, pode ser o Mestre dos Magos, ele pode ser o He-Man, qualquer coisa, personagem de desenho que for. Ele vindo e trabalhando bem, não tem problema nenhum. O Júlio Paixão, vocês sabem qual é o angu existente na escalação do Wellington Tim na final? Eu não sei se tem angu, Júlio, mas eu acho que o Cuca sonhou. Do jeito que o Cuca eu acho que ele deve ter tido um sonho premonitório. Ele falou assim, acho que eu vou botar o Wellington Tim, ele vai meter um gol de cabeça, no fim do jogo ele vai fazer o pênalti decisivo e o Santos vai ser campeão. É a única explicação que eu tenho. Não vou aqui entrar em desconfianças de ordem financeira, porque aí seria uma leviandade da minha parte, não posso fazer isso, tá certo? O Natan, eu não sei porque o Santos não acertou com o Thiago Nunes,
ele aceitou receber o mesmo salário do Cuca, estava tudo certo. Porque, Natan, a informação que eu tenho e muita gente tem é que internamente no Santos o nome dele não foi bem visto, inclusive pelos jogadores. E a gente sabe que quando o jogador torce o nariz, meu amigo, para refazer a história é meio complicado, né? Oi, Ted. Ô, Alex, essa imagem do Thiago Nunes, né, sobre informações aí que ele no Corinthians mesmo, ele era meio sargentão em termos de comportamento, essa coisa de só sair da mesa, autorizar na hora da refeição, conversinha para lá, conversinha para cá. Acho que pelo menos a informação que se tem é essa. O Leonardo Andrade, isso aqui, Alex, boa tarde. O Santos ofereceu para o Olan $85 mil, ele pediu $100 mil. Mas é o seguinte, quando for fazer o contrato, o Dr. Rafael pode dizer o seguinte, vai ser $100 mil pela cotação do dia em que o contrato foi assinado. Dá para fazer isso, Dr. Rafael? Porque se ficar variando, tem dia que o dólar é 5,15, 5,20, 5,70. Se disparar para 6, 7, 8, aí danou-se, né? Se for $100 mil por mês, dá para fazer isso, doutor, no contrato, colocar assim, dólar, no dia... que dia é hoje? 17. No dia 17 de fevereiro, o dólar estava em 5,50. Então vai ser R$550 mil por mês. Pode fazer isso, doutor? Sim, na verdade não só pode, como nos contratos em moedas internacionais, assim, os atletas ou treinadores estrangeiros, é prudente que se coloque cláusula com proteção cambial, né? Não que você estipule o valor do câmbio do dia, mas normalmente você delimita um máximo e um mínimo de oscilação, porque a questão econômica mundial ela é absolutamente imprevisível, né? O contrato pode ficar totalmente desproporcional a bem do clube ou a bem do atleta treinador, isso pode depender, né? Então é prudente que se coloque, de fato, cláusulas com proteção cambial. Muito bem, é importante que se diga, porque vai que a economia do Brasil melhore assim de uma forma, é difícil de acontecer mais, aí o dólar cai para R$2, aí o Ariel Holan vai ganhar 200 mil por mês, aí ele não vai querer também, né? Então você tem que ter os limites aí. O José Henrique, é muito bom trazer o Holan, os jogadores vão evoluir ainda mais com o técnico que é capaz de capacitar o elenco. Olha o exemplo do Marinho, aprendeu a jogar com 29 e 30 anos de idade com o São Paulo. O Edmilson Pereira diz, Marcelo Fernandes é horrível. Mas tá aí já, né, o Edmilson. O problema é trazer um outro horrível de fora que ganhe mais, né? O Gil, põe horrível nisso. O Sidney, Alex, me explique uma coisa. Com tantos setoristas, nenhum deles consegue uma posição oficial do Rueda ou da diretoria acerca do novo técnico? É só especulação? Sidney, conhecendo os meninos da forma como eles trabalham, eu imagino que uma posição oficial não vai vir. Mas o Rueda falou no programa do Felipe Camargo semana passada, quando ele informou que o Cuca não oficialmente estava fora do Santos e falou sobre perfil. Agora, eu acho muito difícil que no momento de negociação em que você trabalha certamente em várias frentes, o presidente do Santos vira assim e falar, estamos negociando com o Ariel Holan. Sabe por quê? Porque a coisa ganha outro peso. Você desperta o interesse de outros clubes, o próprio técnico vai dizer assim, opa, falou meu nome oficialmente, deixa eu pedir mais 100zinho aqui, entendeu? Ou publicamente você desqualificar os outros que estão sendo trabalhados como plano B, como plano C. O cara vai chegar no clube, a primeira pergunta que vão fazer para ele, vem cá, você está chegando aí para ser técnico do Santos, mas você sabe que queriam era o outro, né? É verdade. Mas aí o presidente vai dizer assim, não, sempre foi especulação, a gente sempre trabalhou, não tem plano B, porque ele oficialmente não falou sobre isso. É uma estratégia, né, que os dirigentes usam. O seu Sino Alves, como pode um técnico ser teimoso igual o Cuca? Ele não dá chance para o Derek. Aliás, ele fala assim, chega a ser teimosia. Doutor Rafael, o senhor ouve alguma coisa nos bastidores a respeito do contrato do Derek? Porque depois daqueles jogos, ele não formou nem no banco de reservas do time B. O senhor sabe algo a respeito do Derek, zagueiro? Não, a informação que eu tenho, Alex, é que o Derek está num processo de tratativas para renovação do contrato dele, porque o contrato de trabalho dele com o Santos não é extenso, né? Está em vigência o primeiro contrato de trabalho, e como esse primeiro contrato não tem possibilidade de ser tão extenso,
por regras da FIFA, né, limita, quando o atleta é menor de 18 anos, a FIFA condiciona que os contratos sejam de até, no máximo, 3 anos. Por mais que a Lei Pelé permita que o atleta possa ter um contrato de até 5 anos, com essa previsão da FIFA, no interesse de um clube do exterior, os 2 últimos anos de contrato, quer dizer, o 4º e 5º ano de contratos, não seriam válidos, né? Então, em termos práticos, o atleta, quando faz o contrato de trabalho, um clube grande, sendo menor de idade, esse contrato, via de regra, tem 3 anos de duração. E o contrato do Derek, eu não tenho datas exatas de cabeça, mas sei que já está ali para a metade final do contrato, então ele está num processo de negociação desse novo contrato. Mas é um atleta que, ao que consta, faz parte da equipe sub-23, né, do Santos, onde outros zagueiros também fazem parte, e recentemente o Cuca puxou um dos zagueiros para treinar na equipe profissional, não sendo o Derek, né, um outro atleta recém-contratado que foi alçado para treinar. Então, na verdade, eu acho que é questão mais de competição interna por posições do que qualquer tipo de mau aproveitamento desse atleta. Eu acho que tá no seu tempo, a coisa está correndo naturalmente. A questão do contrato é o seguinte: o cara, quando faz 16 anos, ele pode assinar como profissional, mas aí o contrato obrigatoriamente é de 3 anos, ele pode ir até os 19. Quando ele é maior de idade, como disse o Dr. Rafael, quando chega nos 18, ele pode assinar um outro, aí sim de 5 anos. O problema é que quando ele está com 18, e é o caso do Caio Jorge, o cara está com a faca e o queijo na mão, né? Ou faz o contrato que o cara vai ganhar muita grana e você não sabe se no 4º, 5º ano ele vai estar virando, e com uma multa rescisória altíssima, e o clube fica refém. Eu acho a lei muito ruim nesse aspecto. Que nem o Ângelo. O Ângelo assinou um contrato de 3 anos. Todo mundo quer o Ângelo jogando agora, né? Para jogar, ter chance, coisa e tal. Aí esse moleque começa a arrebentar, joga com 16, 17 anos voando. Com 18, vocês imaginem o tamanho da proposta que o empresário dele vai fazer, porque o mundo já vai estar monitorando, né? Sabendo que o cara tem mais um ano de contrato, e aí você precisa... Ele pode ficar esperando, vir essa proposta sair de graça. O jogador tem que ter muita gratidão pelo clube para que isso não aconteça. E a gente sabe que no futebol, infelizmente, gratidão não é uma palavra muito presente no vocabulário de atletas e procuradores. Enfim. O Fábio Monteiro, o Vinícius Gonçalves Franco diz aqui, o Fábio Monteiro, perdão, vamos lá, na ordem. Se vier o Olan, espero que a diretoria mantenha o planejamento com ele, não caindo em pressão de torcedor, que é bem chato, e da imprensa da capital que gosta de diminuir e bagunçar o ambiente. O Vinícius Gonçalves Franco, boa tarde. Por que o treinador Cuca não joga com 2 zagueiros canhotos, mas joga com 2 destros? BKSS é a solução. Vinícius, o BKSS já assinou e já foi apresentado. Ele é o novo técnico do Defensa e Justiça em substituição ao Hernan Crespo, que foi para o São Paulo. Eu vou tentar aqui dar uma explicação científica para essa coisa dos 2 canhotos. O canhoto geralmente é genial em tudo que faz, né? Para escrever. Se ele é ambidestro, então, se você conhece gente que escreve com as 2 mãos, seja amigo desse cara, porque provavelmente ele vai ficar milionário, né? O canhoto é aquela coisa, 70% do talento dele, 80% está no pé esquerdo. O outro pé, o direito, não serve para muita coisa, ele não faz quase nada com o pé direito. Pode olhar, jogador canhoto, raramente faz alguma coisa com o pé direito. O destro, isso é mais meio a meio. É tipo 60-40, 55-45. Então, historicamente é mais fácil, e uma questão motora cognitiva, é mais fácil você adaptar um destro para o lado esquerdo. Pode ver que tem muito zagueiro destro que joga na esquerda, como tem até lateral esquerdo que é destro. O falecido Marcelo Veiga era assim. O Pará cansou de jogar na lateral esquerda. Vai botar um canhoto de lateral direito, você quase não vê isso acontecer, porque ele tem muita dificuldade quando corta para dentro para recompor. E para o zagueiro é a mesma coisa. Então isso não é uma exclusividade do Santos. Peguem no mundo se existe um time que joga com 2 zagueiros canhotos. Raras vezes acontece, pode até ser que aconteça, tem algum time lá que tenha 2 talentos excepcionais jogando, mas tem que ser jogado muito acima da média. Não tem, essa não é uma exclusividade do Santos. O Alex, quando jogou pela direita, teve uma dificuldade absurda para sair jogando. Então é uma explicação motora, digamos assim.
Agora, se você tiver um mega pereba que é destro e um baita zagueiro ou um zagueiro de potencial que é canhoto, numa emergência acho que você tem que usar mesmo, tá certo? A gente tá acabando, ó, o TH diz aqui, vi no diário que 80 mil, acho que reais, é isso? Ou euro, ou dólares, vocês separam o Olan do Santos. Enfim, olha, o Eite Mizobi diz que o Derek é destro, o Rogério Zangelme, é isso? Alex, o Olan é muito estrategista, vi a análise das jogadas do time passado dele, a posse de bola, até achar o buraco na defesa, numa área que entram na área entram 6 jogadores para finalizar, vai ser um Sampaoli melhorado. Um Sampaoli com paciência, né, Ted? Tomara, né? Tomara que tenha mais paciência e que o momento exige, né, Alex? Você imagina se o Santos quisesse trazer o Sampaoli agora, o Sampaoli nunca tivesse trazido o Santos, você acha que o Sampaoli viria? Olha, se o Olympique de Marseille, né? É. Se não fechar lá, meu amigo, ele vai ficar dando sopa aí no mercado. Mas pode ir para qualquer outro lugar. Não sei nem se não vai pro Grêmio, viu? O lugar do Renato Gaúcho, será? É que o Sampaoli, o problema dele é que ele tá deixando uma marca ruim, né? Do técnico que é chato, que pede muito reforço, que insiste com um monte de coisa, que é mal educado com muita gente, que é meio esquisito e tal, que dá resultado, né, no futebol apresentado, mas não tá dando resultado. Ele tá 2 anos no Brasil, 3 ganhou um campeonato mineiro. Que até eu ganho dirigindo lá, só tem 3 times. Parece... É aquele técnico com tempo de validade, né? Isso é um problema. Eu acho que, eu já falei, o Sampaoli, se ele quiser aprender alguma coisa aqui no Brasil, se ele for ficar por aqui, ele precisa urgentemente fazer um trabalho de reeducação espiritual, assim, fazer um mantra, fazer um Tai Chi Chuan. Aquele aqui no Posto 2, na praia, ele é no surfista também ali, né, doutor Rafael? E lá em cima, quando não tinha pandemia, tinha uns Tai Chi Chuan da prefeitura. O São Paulo tinha que ter feito o Tai Chi Chuan, não fez. Ficou nervoso a vida inteira. Tem que acabar o programa, senhores, 12h32. Qualquer dia a gente faz aqui um Tai Chi Chuan, todos nós aqui, neste momento tão terrível, né? Que coisa, da pandemia principalmente. Ô, doutor Rafael Cobra, deixa o seu destaque final aí, uma mensagem de esperança para o torcedor do Santos. Neste clássico contra o Corinthians, tem que ganhar, tem que trazer técnico bom, tem que pagar a conta, tem que revelar jogador, tem que vender jogador. Só fazendo aquele mantra, né, doutor Rafael? Um abraço, até a próxima, hein? Alex, só desejo essas poucas coisas que você mencionou aí, só esse pouquinho. De fato, um jogo hoje eletrizante e o Santos precisa dos 3 pontos, independente de qualidade do jogo, inclusive. Hoje é jogo para fazer 3 pontos. E como um último detalhezinho, tomara que não tenhamos hoje mais polêmicas envolvendo o VAR, né? Porque, inclusive, na última rodada, o Vasco apresentou um pedido de anulação da sua partida, né, contra o Internacional, pela questão de falha técnica na utilização do VAR, e que as coisas sejam resolvidas dentro do campo, né? Que não precisemos do VAR e, quando ele for para ser utilizado, que funcione adequadamente, né? Que evitarmos polêmica, que o futebol seja resolvido dentro do campo. Grande abraço para você, Alex, Ted, a todos que acompanharam hoje, que tenhamos aí um grande jogo de Vitória Santista hoje à noite. Muito bem, doutor Rafael, obrigado pela participação. O Sérgio Assis sempre apimentando a nossa discussão, sempre colocando fogo no parquinho. Eu duvido que alguém tenha visto 2 jogos do time desse Olan. Essa babação é toda só porque ele é estrangeiro. Sérgio, meu amigo, não é só por isso, né? Veja as outras opções que nós temos aí, né? Se o cara vier ganhar, os últimos campeões da Libertadores para os times brasileiros são estrangeiros, né? O Abel Braga está lá no Inter fazendo uma força danada para perder o Campeonato Brasileiro, né? Você vê os vídeos aí dos times do Ariel Holan, tem vídeos explicativos, táticos, mostrando... E a mesma coisa se falava antes do Sampaoli, né? Que eu disse aqui, tecnicamente ele entregou, o problema dele é gestão de pessoas, grupo, relacionamento com diretoria, enfim. E veja a comparação, há quantos técnicos argentinos na Europa hoje? Ontem... O Barcelona deu um pau, tomou um pau, melhor dizendo, do Paris Saint-Germain, que é treinado pelo Maurício Pochettino, que é argentino. E lá tem o Simeone, e lá tem um monte de argentino trabalhando lá. Tem o Bielsa, que está na Premier League. E os técnicos brasileiros estão fazendo o quê?
na Europa. Nem em Portugal nós temos cara treinando mais. Antigamente tinha uma penca de brasileiro treinando na Europa, agora não tem mais. A gente ficou para trás, a verdade é essa. É que aqui no Brasil o nível é tão ridículo, que é capaz de técnicos aqui nossos, que a gente está acostumado o tempo todo, ganharem alguma coisa, né? Quem surgiu aí de diferente nos últimos tempos, já está há um tempo, é o Renato Gaúcho, o Rogério Ceni agora, o Fernando Diniz, que tem um bom conceito, mas também não tem gestão de grupo, de clube, de sei lá, tudo isso. Então a gente tem que apostar no de fora mesmo, desde que ele se adeque à necessidade financeira do clube. Eu sou totalmente favorável. Vi sim alguns jogos, porque o campeonato argentino passa aqui no Brasil, ele estava no Chile, mas vi jogos sim. A gente não vê muito, é verdade, claro que a gente vê muito mais jogo do Péricles Chamusca do que do Ariel Holan, mas é para isso que o clube tem profissionais, né? Tem gente que lida com scout, tem a conversa com o treinador, o tete a tete, para saber de projeto, para ver a seriedade do cara trabalhando. Os técnicos brasileiros a gente conhece de cor e salteado aí, tá certo? O Nando Xavier pensou que eu ia fazer o Hadouken do Ryu lá do... É do Street Fighter, é isso? Eu conheço o Nando, eu não via Street Fighter, eu via o Dragon Ball. Eu ia fazer um Kamehameha aqui, assim, para ver se o Santos vai para cima do Corinthians. Tchau, Ted, um abraço, hein? Semana que vem você está de volta. Um abraço, Alex, um abraço ao Dr. Rafael, a todos que nos acompanham. Só queria dar um destaque final a respeito do São Paulo, na verdade. Hoje o Crespo vai ser apresentado, daqui a pouquinho, o técnico. Ele falou tanto de técnico, ele falou do Crespo também. E ele fez um tour pelo Morumbi, o Kaká recebeu e tal, e me chamou a atenção que, você fala do São Paulo, né, a contradição, a humildade e conhecimento do clube, né, por parte do Crespo, deixam funcionários do São Paulo encantados com ele, né, com o Crespo e com a comissão. Que seja assim, né, vamos ver até quando isso dura, né, mas um abraço. Valeu, Ted. Obrigado pela participação. Ted e Anderson Firmino, a dupla dinâmica do canal Só Esportes, que sempre traz conteúdo importante aqui do nosso jornalismo regional. Muito bem, meus caros. Olha, 12h37, né? Temos que fechar esta edição do Esporte em Destaque no esquema pré-jogo. Na sexta-feira a gente está de volta às 11h30 da manhã ao vivo aqui pela Boc News TV, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. A Boc News TV, que é a TV do Boqueirão News. O Tony Vasconcelos vai estar aqui com a gente, o Vitor de Andrade, o Curioso do Futebol, para que a gente possa discutir e, quem sabe, né, trazer boas notícias, uma boa reflexão sobre o jogo do Santos contra o Corinthians e já projetando o que vai ser a partida de domingo contra o Fluminense. Tá certo? Agradeço também ao Felipe Rey pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Voltamos, repito, sexta-feira, 11h30 da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.